Oi, gente, boa noite. Estamos aqui iniciando nossa aula número 2, onde eu vou trazer hoje informações, aprendizados sobre o perfil comportamental, de acordo também, com as suas finanças, tá? Vou trazer aqui esse assunto do nosso perfil em relação com o nosso comportamento financeiro. Boa noite, seu Dari. Seja bem-vindo entre as mulheres. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Ana Cláudia, bem-vinda. Olá, muito boa noite. Obrigada. Gratidão. Boa noite, dona Joana. Boa noite. Tá vendo aqui essa tela, vocês? Aham, Pronto, tô perfeito. vendo. Perfeito. Então, assim, perfil comportamental. Então, qual é o seu? Então, ontem, como nós tivemos a aula mostrando as características de cada perfil, como também seus pontos fortes, então, realmente, teve muita gente que começou a se encontrar, a se identificar, identificar o esposo, o cunhado, o irmão, enfim. Mas a gente só tem a certeza quando a gente realmente faz o questionário, tá? A gente realmente sabe que ali, de fato, é o nosso perfil comportamental, né? Mas, para todo caso, deu para identificar, né, gente? Eu sou mais estável, eu sou mais da dominância, eu sou mais da influência, enfim. A pessoa já começa agora, né, a abrir a mentalidade para se conhecer. E hoje aqui eu vou trazer para nós esse assunto relacionado agora à nossa área financeira. Eu vou fechar aqui minha câmera para não ficar em cima dos lados, ok? Então, vamos lá. Então, aqui, ó, descubra como o seu perfil comportamental influencia nas suas finanças. Certo? Vamos lá. Primeiramente, vamos ver o comportamento do perfil dominante com o dinheiro, né? Como é que ele se comporta. Então, pontos fortes do dominante, eu vou destacar aqui para a gente dar aquela clareza, né, no nossa mente, que são pessoas que são ousadas, são corajosas, são dinâmicas, são focadas nos resultados, são pessoas independentes, são realizadoras, são rápidas, são ativas, não tem medo de arriscar e etc, tá? Quais são os pontos fracos dessa pessoa? São impacientes, querem fazer muitos investimentos ao mesmo tempo, querem ter retorno financeiro imediato, não prestam atenção aos detalhes, não sabem ouvir os conselhos dos outros, não tem um orçamento familiar, não tem paciência para gerenciar suas finanças, muitas vezes não consegue cumprir o planejamento, etc. Gente, aqui eu estou trazendo de um modo geral, tá? Mas tem pessoas que são dominantes, que elas conseguem fazer um planejamento, conseguem fazer investimento, elas conseguem realmente dar aquela alavancada na vida financeira. Mas quando eu estou trazendo um contexto, dentro da situação, que às vezes a pessoa é dominante por não se conhecer, não conhecer seus pontos fortes e os pontos fracos, aí termina que tendo dificuldade na área financeira, porque são pessoas que são muito imediatistas, né? São pessoas que querem investir X reais em algum tipo de aplicação financeira e já quer ver o resultado amanhã, porque são pessoas que são impacientes. Às vezes não sabem exatamente como fazer o investimento assertivo. Por quê? Porque tem dificuldade em prestar atenção aos detalhes. E investimento exige muito estudo, exige muita leitura, exige cautela, exige tempo, tá? Então, assim, investimento, dependendo do seu perfil de investidor, que a gente até falou sobre isso ontem, vai depender do seu investidor e onde você vai investir, que vai ter um retorno mais rápido ou um retorno a longo prazo, gente, tá? E agora vamos aqui para ver como a gente pode trazer uma solução. Vamos lá? Então, ó, uma solução para uma boa gestão financeira. Primeiro ponto, desenvolva sua paciência, né? Aprenda a esperar. Por quê? Investimento, gente, exige paciência. Nem todo mundo que vai investir na primeira vez vai ter um retorno imediato na primeira vez ou vai ter um retorno positivo. Então, é muito importante a pessoa entender em que tipo de ativo vai estar investindo, se a pessoa realmente tem habilidade com isso, para fazer com que o seu dinheiro renda. Então, tem que realmente ter paciência com isso, tá? Até também uma questão, né, que precisa aprender muita coisa, que investimento, para quem for fazer investimento, tá? Investimento tem muito, é como se fosse um jogo, né? De você investir na ação certa, no momento certo, investir tantos por cento, enfim. Tem que realmente conhecer desse pacote todo. Outro ponto aqui, flexibilize. Nem tudo precisa ser levado ao pé da letra, certo?
Terceiro ponto, gerencie suas finanças, tenha um orçamento doméstico, né? Controle dos gastos, receitas e despesas. O que acontece, gente? Qual a dificuldade da pessoa que é dominante? Não são todas, tá? Mas daquelas pessoas que realmente, às vezes, não estão se trabalhando. Para fazer anotação das despesas, né, e receitas, enfim, para o dominante, isso é um desafio. Por quê? Porque isso são detalhes, tá? São coisas pequenas assim, que tem que anotar, que tem que ter todo um controle. E, geralmente, as pessoas que são da dominância, elas não têm paciência para isso. A não ser que se trabalhe e realmente agora comece, né, a melhorar esse ponto. Mas, no geral, são pessoas que, para elas, isso é perca de tempo estar fazendo anotação. Por conta de quê? Porque elas gostam de buscar resultado. E perder tempo anotando as coisas, isso é muito frustrante para esse tipo de pessoas que muitas vezes não se conhecem, certo? Outro ponto, aprenda com quem sabe mais do que você. Saber ouvir. Gente, quem já fez aqui o DISC sabe que todo mundo tem pontos de melhorias, tá? Que ponto de melhoria? Nossos pontos fracos que a gente precisa trabalhar. Então, muitas vezes, a pessoa que é da dominância, como ela tem em si um dos fatores, que é a autoconfiança, dependendo do percentual do seu perfil, então, a pessoa que confia muito em si, e isso faz com que ela não queira ouvir a opinião do outro, o conselho do outro, sabe? Uma, uma dica de outra pessoa, porque ela confia muito nela e vai-se embora. E quando vê, às vezes, tende, né, a quebrar a cara, tá entendendo? Então, eu preciso saber ouvir. Outro ponto, planeje seus investimentos, né? Ou seja, calcule os riscos antes de investir, seja atencioso. Isso aqui, minha gente, de planejar investimento, eu não estou dizendo que você vai ter que investir, mas para quem quer investir, tá? Aí tem a renda fixa, a renda variável, renda ativa, renda passiva. Aí esse aí já é outro tipo de assunto que eu tenho esse assunto sobre renda ativa e renda passiva em outro curso, tá? Aqui não tem como trazer porque teria que ter mais tempo e trazer um assunto específico para isso. Aqui é somente a parte do seu perfil com relação às finanças. Então, é preciso calcular os riscos. Por quê? Porque como dominante, tá? Elas são pessoas que elas são ágeis, são rápidas. Então, ela não vai calcular risco, vai lá e investe e pronto. E às vezes acontece fazer um mau investimento e perder dinheiro. Então, é preciso que se sente, calcule os riscos que a pessoa pode estar correndo, certo? Ok? Aqui também, ó, diversifique sua carteira. Então, faça investimento de curto prazo. Esse dinheiro serve como uma reserva de emergência ou de oportunidade. Por exemplo, como pessoa dominante, ela não tem muita paciência, então, ao invés de fazer um investimento a longo prazo, faz dois tipos de investimento. Faz um investimento que você possa tirar de imediato, quando você precise, e faz um investimento de médio a longo prazo, né? Dois, três investimentos. Com esse método, por quê? Porque vai ficar rendendo e você vai ter um investimento que você possa ter de maneira imediata, geralmente no Tesouro Selic. No Selic, a pessoa pode estar investindo e precisando do dinheiro, a pessoa vai lá e retira, com 24 horas a pessoa está com esse dinheiro em mãos, tá? Então é importante ter esse cuidado, ok? Aqui, até coloquei já aqui, ó. Faça investimento de médio prazo para comprar as coisas à vista, realizar o 107. E faça investimento de longo prazo, com o objetivo de construir sua riqueza e garantir um futuro com qualidade de vida. Gente, são três tipos de investimento que você pode fazer que vai lhe dar uma segurança financeira. Por que isso aqui é importante a gente prestar atenção sobre isso? Porque muitas vezes, né, a pessoa sabe do seu perfil, sabe que às vezes gasta dinheiro à toa, toma decisão rápida, quando viu, está no prejuízo. Pronto, eu estava conversando com um dos meus clientes, é até professor. Aí falou assim, Silvana, antes de me conhecer, né? Ele passou uma situação que foi assim. Ele foi comprar um carro, é dominante, extremamente alto o perfil dele. Aí ele foi comprar o bichinho. Ele foi comprar um carro e ele não teve paciência, gente, de pesquisar o preço de carro. De pelo menos umas 3 ou 4 concessionárias, né? Fazer test drive, ver lá os custos, enfim, ver também a questão do seguro, ver tudo isso. Ele não teve paciência. Ele foi lá numa concessionária, ele já tinha ideia do carro que ele queria, já tinha pesquisado, né? Já tinha ideia, e chegou lá e comprou o carro. Vê só. A questão de que a gente de ser uma pessoa rápida, né? De tomar decisão rápida, entendeu? Nesse contexto.
Aí disse que quando foi depois, conversando com um amigo dele, né? Aí falou que tinha comprado o carro, meu rapaz, foi comprar o carro, foi X reais. Fez, oxe, então falando que então comprou um carro quase, é assim, mesmo ano que o teu, e foi tantos reais. E fez onde? Na concessionária tal canto. Aí ele disse que ficou assim, caraca, né? Arretado, como a gente fala aqui no Nordeste, porque ele comprou o carro, gente, quase 2 vezes o valor, tá, do que o amigo dele tinha comprado. Do amigo, entendeu? Então, por uma questão de não ter paciência, por uma questão de não calcular os riscos, né? Por uma questão de ser rápido, de ser impetuoso, terminou que tendo prejuízo financeiro só porque não teve um pouquinho de cautela para fazer pesquisa. Entendeu? E geralmente, gente, as pessoas da dominância que não se conhecem, tá? Não se conhece, tem esse comportamento de tomar uma decisão rápida sem pensar muito, sem calcular os riscos, sabe? Sem fazer uma análise, sem ser criterioso. E dependendo da sua decisão, pode gerar para si muito prejuízo. Aí, quando a gente se conhece, a gente trabalha sobre isso, o que acontece? Não, peraí, vou pensar. Aí a pessoa tem que levar um pouquinho a conformidade, né? Estabilidade, para pensar um pouquinho, calcular, ver os riscos, ver tudo, para depois decidir, ok? Comportamento da pessoa influente, né, com o dinheiro. Vamos lá. Quais são os pontos fortes da pessoa influente? São amigáveis, são acolhedoras, são comunicativas, são otimistas, são entusiasmadas, são criativas, né? E tantos outros. São aquelas pessoas que realmente querem ajudar o mundo, se preocupam com o outro, ok? Quais são os pontos fracos, tá? Agem no calor da emoção, compram por impulso, não prestam atenção aos detalhes, não têm paciência para gerenciar suas finanças, são impacientes, querem retorno imediato também, perdem o foco com facilidade, desistindo dos investimentos, querem ajudar todo mundo, às vezes se apertam financeiramente para salvar o outro, e etc. Eu aqui estou trazendo no ponto de finanças, mas existe, claro, né, outros pontos no contexto pessoal, tá, gente? Aí é justamente assim que o influente funciona, tá? É aquela pessoa que ela quer salvar o mundo, aí ela se aperta, usa o cartão para querer salvar o outro, aí se aperta no cartão, aí aquela agonia, aí eles não conseguem pagar. Por quê? Porque ela é muito emotiva, ela age muito pela emoção. Às vezes compra coisa que nem precisa, aí fica imprensado, fica apertado, compra por impulsividade, entendeu? Então, gente, a gente precisa entender sobre isso para a gente não errar mais. Gente, quantas vezes, tá? Porque, veja, como eu sou dominante fluente, você já sabe que eu falei isso ontem aqui no nosso grupo, eu comprava coisa que eu nem usava. Gente, eu comprava roupa, tava guardado com a etiqueta, que eu nem usava roupa. Aí eu comprava sapato, usava uma vez ou duas, não usava mais. Aí eu comprava bolsa. Eu disse, não, peraí. Depois que eu comecei a trabalhar sobre isso, não, gente, olha só como eu me prejudicava e não prestava atenção. Dificuldade de ouvir o outro, de ouvir uma opinião. Então, isso eu fui me trabalhando, tá? Não estou perfeita, mas eu melhorei bastante ao que eu era antes. E todo mundo tem essa possibilidade, certo? Agora vamos para aqui para a gente ver a solução. Quais são, né? Os pontos de solução aqui para a pessoa ter uma boa gestão financeira, que é do perfil da influência, tá? Pense bem antes de agir, né? Deixe de ser impulsivo. Precisa realmente pensar, calcular, ser criterioso, ser analítico para depois de uma decisão. Deixar de ser impossível, né? Use mais sua razão e menos sua emoção, ou seja, tenha equilíbrio. Desenvolva sua paciência, né? Fazendo o quê? Meditação, sabe? Porque a pessoa também da influência é tudo para ontem. Aí termina que ficando a pessoa muito impaciente. Aí faz como, gente? Faz meditação para ajudar, né? Seja mais realista, tenha um pé no chão. Por quê? Porque as pessoas da influência, quando eu digo assim, pessoa influente dominante, estou me referindo ao perfil mais alto, tá? Aí são aquelas pessoas que às vezes sonha demais, sabe? Viaja demais, imagina demais, se esquece de colocar o pé no chão, entendeu? Então precisa realmente trabalhar esse ponto. Tenha um bom planejamento financeiro, seja detalhista. Gente, como eu falei aqui, nós quatro, como eu falei aqui, todos nós temos os 4 perfis. O que difere a intensidade de cada um deles na nossa vida? Mas você precisa parar para você se observar, tá? Ok?
Outro ponto, seja mais analítico e atencioso com o seu consumo. Por quê? Às vezes tem aquela pessoa que quer muito ajudar o outro e termina se endividando para ajudar o outro. Compra coisa que não precisa, como eu já falei aqui, né? Compra coisa que não precisa. Aí fica se endividando. Aí nem terminou uma conta, já está fazendo outra conta, sabe? Outro débito. Aí enche o cartão de tanta coisa e fica o quê? Um desequilíbrio. Ok? Tem o orçamento doméstico, né? Controle dos gastos, receitas e despesas. Diversifique sua carteira. O que é isso? Faça investimento em curto prazo. Esse dinheiro serve para uma reserva de emergência ou de oportunidade. Por que eu coloco a emergência e oportunidade? Porque, assim, de repente, gente, pode ser que aconteça algo bom e você está com dinheiro de reserva para isso, né? Para aproveitar essa oportunidade. Ou, de repente, pode acontecer algo que você nem esperava, que não foi bom, e você realmente ter aí um dinheiro também para você socorrer daquela situação. Faça investimento de médio prazo para comprar as coisas à vista, né? Realizar seus sonhos. Por que isso é importante, gente? Porque termina aqui a gente sendo condicionado pelo sistema de comprar fiado no cartão. Né? De comprar no cartão, a gente fala fiado, compra no fiado. Por quê? Cartão, gente, é o dinheiro que você não tem. É o dinheiro dos outros que você está usando. E esse dinheiro, o juro, é absurdamente abusivo. Então, o que acontece? A pessoa, às vezes, está jurando que está fazendo bem para você, mas não está. Está fazendo bem para a operadora. Você pode até usufruindo do seu bem que você comprou, mas quem mais está lucrando é quem está realmente emprestando para você o dinheiro, porque você está pagando juros em relação a isso, tá? Aí é só uma questão de planejamento para comprar as coisas à vista. Outro ponto, faça investimento a longo prazo com o objetivo de construir riqueza e garantir o futuro com qualidade. Gente, para enriquecer é a longo prazo. Os professores de investimentos, tá? Eles alertam muito, gente, cuidado com essas promessas muito fáceis de enriquecimento, porque isso no jogo das finanças, isso não existe. Quando tem muita facilidade, pode esperar que vai ter uma bomba por trás. Vai ter um prejuízo. E é verdade. Enriquecimento, gente, seguro é a longo prazo. Agora, se a pessoa tem habilidade, tem o domínio de estar investindo, né, de maneira assertiva em alguns tipos de ativos e sabe fazer isso, aí tem a chance de realmente enriquecer a curto prazo. Mas a pessoa ralou muito para chegar nesse nível de conhecimento, né? Teve que estudar, fazer curso, perder dinheiro e fazer isso na prática para agora, depois de muito tempo, realmente fazer uma aplicação muito assertiva para enriquecer em curto prazo. Mas isso é muito raro de acontecer. O mais seguro é você ter a consciência que para enriquecer é um investimento a longo prazo. E aqui, né, o comportamento da pessoa que é estável com o dinheiro. Quais são os pontos fortes? São organizadas, planejadoras, são pacientes, são sistemáticas, previsíveis, estáveis, consistentes, emocionais, tá? E realmente, as pessoas que são da conformidade, elas conseguem fazer um planejamento doméstico, ela anota tudo que está gastando, tudo que está entrando, ela tem todo o mapeamento das suas finanças. Dificilmente ela vai se apertar, vai gastar dinheiro à toa. É muito difícil, tá? Acontece, desequilíbrio acontece, mas geralmente são pessoas mais controladas. Ponto fraco. Tem medo de sofrer mudanças bruscas, né? Quer ajudar todo mundo, se sacrifica pelos outros. Sofre com insegurança, prefere os pés no chão. Tem medo de ousar, de se arriscar, então por isso perde a oportunidade. Planejam muito, mas às vezes não colocam seus planos em prática porque tem medo. Esses pontos fracos não significa que você tem eles, tá? Estou aqui trazendo a grosso modo. Aqui no primeiro ponto, tem medo de mudança brusca. Como assim? Gente, quem trabalha no setor financeiro, tá? Com esses investimentos, né, gente, aí gigante, o mercado muda o tempo todo. Uma hora o dólar está lá em cima, outra hora o dólar cai, o dólar sobe, é aquela agonia, né? Daqui a pouco está tudo indo muito bem, daqui a pouco dá um reverse trade, fica tudo desequilibrado. São mudanças bruscas, gente. Olha quantas pessoas que estavam fazendo investimento durante a pandemia, né? Sofreram essa mudança brusca no mercado financeiro. Muita gente vendeu ação quase que de graça, com medo que
muitas empresas quebrassem, e realmente muitas empresas quebraram, né? Mas teve gente que aproveitou a oportunidade para ficar rico e conseguiu. Ou seja, o mercado financeiro tem esse sobe e desce de maneira brusca. Termina aqui desanimando no mundo dos investimentos, no mundo do dinheiro, das finanças, porque essa oscilação acontece muito. Então, tem que ter esse equilíbrio para não entrar em colapso, né? Aí, então, realmente, os estados são aquelas pessoas que se sacrificam muito pelo outro, quer sempre ajudar o outro, quer salvar o outro, quer puxar o outro. Gente, termina que isso atrapalhando a vida financeira dela, se não tiver cuidado, certo? Tem medo de ousar, de arriscar, aí por isso faz o quê? Perde a oportunidade. Também sofre com a insegurança, né? Assim, será que eu faço, não faço, e agora? Aí, às vezes, pensa demais e termina aqui não fazendo na hora certa, porque assim, investimento também exige que você tenha uma resposta de fazer na hora certa, porque senão você também perde a oportunidade, certo? Quais são aqui as soluções para isso, né? Então, aqui, ó, continue com todos os cuidados que sempre teve. É bom ter cuidado, mas não tenha medo de se ousar. Ter cuidado é uma coisa, mas aquela pessoa que fica travada, tá com dinheiro para investir, que eu conheço pessoas assim, tá? Tá com dinheiro para investir, fica, vou investir não, e se eu perder? Tá, e se você ganhar? Então, assim, estude mais, né? Vá buscar conhecimento, coloca um pouquinho, é como o pessoal ensina. Não coloque todos os ovos na mesma cesta. Distribua. O que é distribuir? É você diversificar a sua carteira. Um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho aqui. Porque se uma dessas aplicações darem errado, né? Se uma dessas aplicações não ter o retorno que você espera, você tem 4, 5 que está segurando ali essa onda, né? Segurando esse barco, entendeu? Então é isso. Aqui, planeje, mas coloque seus planos em ação. Não deixe na gaveta, tá? Já costa de segurança, faça investimentos conservadores, como, por exemplo, do Tesouro. Então, assim, as pessoas que são estáveis, tá? Elas gostam mais de pé no chão, de previsibilidade, de segurança. Então, começa aplicando o Tesouro Direto, né? Lá tem inúmeros títulos, né, gente? Inúmeros títulos, entendeu? Aí você vai ter que estudar para ver qual o melhor vai atender a sua necessidade. Aqui, ó. Esteja munido de todas as informações possíveis sobre rendas variáveis, né? Comece a investir aos poucos. Saiba lidar com as mudanças inesperadas no mercado financeiro, né? Não entre em desespero. Diversifique sua carteira, que é a mesma coisa, tá? Que eu deixo também lá para o influente e o dominante. Por que isso aqui, a gente é bom ter esses 3 tipos aqui, gente? De fazer investimento de imediato, investimento de médio prazo e longo prazo. Porque isso aqui traz para a gente um certo quê? Uma certa segurança, né? A gente sabe que está rendendo dinheiro ali lá para frente, ok? E aqui da conformidade, tá? Quais são os pontos da conformidade? São pessoas criteriosas, elas são racionais, são perfeccionistas, são disciplinadas, são lógicas, são cuidadosas, são justas, são precisas, né? Por serem pessoas muito perfeccionistas, elas precisam saber tudo sobre o modelo de investimento nos mínimos detalhes. Fazem uma pesquisa muito criteriosa e precisa sobre aquilo, né? Isso é bom porque ele traz o máximo de informações, já que ele não gosta de correr risco. Então, quanto mais informação o conformista tiver sobre aquele investimento, mais seguro ele fica. Que é diferente do dominante e do influente. O influente dominante vai lá pesquisar uma besteirinha e já vai logo fazendo um investimento. Então, os conformistas, ele vai investigar tudo, gente, sobre a operadora, sobre a corretora, sobre tudo, para depois tomar uma decisão, tá? Mas que são os pontos fracos? Pensam muito antes de agir, não gostam de arriscar, demoram para tomar decisões, então perdem oportunidade, são desconfiadas, pensam que querem lhe enganar. Gente, o pessoal da conformidade, eles realmente são muito desconfiados, tá? Não é só na área financeira, não. Na área profissional, na área pessoal, eles são pessoas desconfiadas mesmo, tá? Na convivência você vai percebendo isso. A grosso modo, os conformistas são pessoas que são desconfiadas. Eles sempre acham que alguém quer passar a perna, quer enganar, entendeu? Aqui, ó.
por ser perfeccionista, nunca se acham prontas, certo? Ou seja, é aquela pessoa assim, tá tudo certinho, já fez o planejamento, já organizou, separou o dinheiro, já estudou, está munido com todas as informações, mas ele acha que ainda precisa arrumar alguma coisa. Ainda tem uma coisa fora do lugar, tá faltando alguma besteirinha aqui. E não tá, gente, é só na cabeça dele, entendeu? É só na cabeça dele, porque dá tudo já certo. Mas sempre fica esperando melhorar alguma coisa, aí nunca fica pronto, tá? Ponto fraco, tá? Aqui. Outro ponto aqui, ó. Querem achar o investimento perfeito, por isso não investe. Gente, existe um investimento que é adequado para você. Isso não quer dizer que é perfeito. Também não quer dizer que é ruim, mas é para o seu perfil, entendeu? O seu perfil enquanto investidor, tá certo? Aí, no seu perfil comportamental, em relação ao DISC, aí você realmente precisa trabalhar essas questões, certo? E aqui são as possíveis soluções, tá? Então, aqui, ó, continuar sendo criterioso, criteriosa, mas também está em ação. Porque não adianta também a pessoa se encher de informação, tá tudo ali, tá munido de tudo que precisa, todos os recursos, e ficar sem agir. Não entrar em ação, tá? Então, realmente tem que entrar em ação. Saber gerenciar suas finanças com flexibilidade, saber aproveitar as oportunidades de ganhar mais dinheiro. Gente, eu até estava no grupo e tinha uma cliente lá no grupo, né, falando assim, mas Silvana, meu irmão é assim, a bichinha, meu irmão é assim, olha, teve um rapaz lá que queria vender para ele um terreno bom, bem localizado, e preferiu falar com ele primeiro, porque é amigo de infância, né, tal, etc. Aí foi lá falar com meu irmão podia comprar, mas meu irmão pensou tanto, que o rapaz pensou até que ele não queria mais. E quando foi, ele falando com outras pessoas, já terminou que alguém se interessando e comprou o terreno e fez um loteamento muito bom e vendeu, ganhou muito dinheiro. Aí, quando meu irmão ficou sabendo disso, disse, mas rapaz, não tinha me oferecido? Eu te ofereci, mas você não respondeu nada. Eu pensei que você não queria. Olha isso, gente. Por quê? Porque a pessoa pensa tanto, pensa tanto, pensa tanto, é tão criterioso e terminou perdendo a oportunidade de ganhar muito dinheiro. O terreno era muito bom, segundo essa menina que estava na sala da gente, né? E rendeu muito dinheiro ali para quem fez o loteamento, gente. Mas a pessoa com medo não aproveitou a oportunidade, né? De tudo ficar pensando. E o vendedor pensava que ele não queria. Aqui, ó, continuar sendo cuidadosa, mas acreditar nas pessoas. Gente, nem todo mundo quer enganar o outro. Nem todo mundo tem intenção de passar a perna no outro, certo? Aqui, ó, não deixar que a desconfiança trave o seu crescimento financeiro. Por quê? Se a pessoa acha que o outro quer sempre enganar, a pessoa não investe, se a pessoa não investe, ela não cresce. Quando eu falo em investimento, eu não quero aqui me resumir somente em renda fixa ou renda variável, não, tá? Eu estou aqui me referindo a qualquer tipo de investimento que possa lhe trazer retorno. Como, por exemplo, esse irmão da minha cliente, que ela trouxe lá o exemplo lá na sala, e ele deixou de ganhar mais dinheiro, por quê? Porque ele investiu, né? Ficou com medo de correr risco, ficou com medo, enfim. Aqui, ó, deixar de ter medo excessivo de correr risco. Gente, é bom a gente ter medo, é bom, porque o medo nos protege também, né? O medo faz com que a gente repense. Mas a gente não precisa alimentar esse medo a ponto de ficar em excesso. O que é o medo em excesso? É a pessoa ter medo daquilo que nem aconteceu ainda, sabe? A pessoa já fica ansiosa, ansiosa. Nem aconteceu, mas já está morrendo de medo. Então, o medo em excesso, se faz o quê? Se trava a pessoa, certo? Aqui, ó. Faça investimento de curto prazo, né? Esse dinheiro serve como reserva de emergência, oportunidade e mesma coisa no médio prazo e no longo prazo. Certo, pessoal? Ok? E aqui, que coisa maravilhosa, você tomar um banho de riqueza esse negócio desse, gente. Então, para organizar suas finanças, é necessário conhecer o seu perfil, potencializar suas qualidades, corrigir seus pontos de melhoria e entrar em ação. Está aqui, gente, a solução para quem quiser realmente dar aquela repaginada na sua vida financeira, né? Renovar sua vida financeira, reorganizar, enfim. Está aqui o passo a passo. Você tem que saber quem você é, quais são seus pontos fortes, pontos de melhorias. Você precisa corrigir isso, né? Onde realmente está precisando corrigir, onde precisa potencializar e entrar em ação. Ok, pessoal?
Ai, coisa boa, você banho de dinheiro. Você vindo para cá. Seu Dario, o que o senhor achou dessa... Show de bola, bem importante, é bem isso aí mesmo, né? Isso aí, sabendo disso aí, muitas vezes quem não sabe perde oportunidade ou a pessoa também arrisca demais e pode perder, né? Então tem que ter esse meio termo, né? Achei bem é, legal, muito top. esse equilíbrio, né? Nem Aham. ser ousado demais a ponto de arriscar muito sem ter um conhecimento e também não ser travado demais a ponto de ter o conhecimento, mas ter coragem de agir, É. Tendo dinheiro às vezes para investir, não investe por medo de perder, né? com medo de perder. Aí, o que acontece? Precisa trabalhar esses medos, né? E o DISC traz para a gente quais são os nossos medos mais aparentes, para a gente poder trabalhar. Gratidão, seu Dari. Dona Ana Beleza. Cláudia, tranquilo, Ana Cláudia, para você? Tranquilo. Conforme, Pessoalmente, eu me acho estável. como eu já falei, né? Nós temos os 4 perfis. Então, esses pontos que eu trago aqui, isso não significa que você vai ter todos esses pontos fracos em você. Sim, Viu, sim, gente? Viu, são Dari? alguns. E a Joana e quem for ver isso aqui gravado. Isso não significa que você tem todos os pontos fracos. E também não significa que você tem todos os pontos fortes, tá? Isso aqui, gente, é para você ter uma noção, uma ideia de como cada comportamento realmente, né? Ele Eu está no seu dia quero a dia. estudar bastante a sugestão ali de melhora, né, para poder mudar essa parte financeira. Já tem um bom tempo, mas assim, é como você disse, a gente tem que se conhecer para daí ver aonde tem que melhorar, né? Que pontos tem que melhorar ali. Exato. Então, o que acontece também? Antigamente eu tinha, gente, eu tinha mais ou menos uns 5 cartões de crédito. Aí tinha cheque. O dinheiro estava por uma mão, saía por outra mão e pelos pés. Entendeu? Era assim. Até mais Meu Deus do céu, que desequilíbrio. Então, podia entrar milhões de reais e eu gastava milhões de reais. Simples assim. Não tinha esse conhecimento, ainda tinha as crenças, né? Que a gente tem, entendeu? Os traumas que a gente traz. Gente, é todo um conjunto para ser trabalhado. É todo um conjunto. A gente pensa que é só um fator. Não é, não. É muita coisa para ser trabalhado. Mas que bom que a gente já sabe que é muita coisa, porque a gente vai trabalhando e a gente consegue resolver. É, eu estava falando hoje com o distribuidor, eu sou representante ainda dessa distribuidora da Eco7, né? E aí eu estava falando com o meu representante isso que tu falou das crenças, Silvana. Isso aí é muito forte. Tipo, eu tenho uma crença de não merecimento, né? Ou de não ser capaz. Acho que eu até falei esse dia lá no grupo. Então, tipo, dependendo da pessoa que eu falo, eu acho que eu não sou capaz de vender para a pessoa, porque às vezes é uma pessoa rica ou mais conhecimento, então, tipo, eu não me sinto capaz ou no sentido de, não sou merecedor ou coisa assim. Isso aí é umas crenças que eu tenho que melhorar bastante. Exato. Se sentir seguro, né? Isso mesmo. Sentir seguro. Por quê? Porque a pessoa, gente, aprendeu isso lá atrás, de maneira inconsciente você aprendeu. Quando eu falo aprender, não é porque a pessoa prestou atenção para aprender, é porque a pessoa codificou isso como um programa, gente, e é impressionante isso. Hoje eu estava atendendo uma cliente e a gente falou muito essa questão da crença, ela fez, Silvana, ainda bem que eu estou fazendo esse processo de coaching e a gente vai descobrindo, detectando o que está travando a sua vida. Por que está travando? Onde você está se sabotando? Por que não merece isso? Por que não tem valor? Sabe? Por que você não tem valor? Quem disse que não tinha valor? Aí como você trabalha essas questões. E isso, gente, demanda tempo também, tá? Porque assim, vai depender da profundidade, né, da sua crença. Quando digo profundidade, eu me refiro o quanto está intrínseco em você no contexto emocional. O quanto isso é forte, o quanto isso te trava. Tem crença que é assim, rapidinho você vai, não, besteira. Poxa, que besteira. E você vai achando, mas tem crença, gente, que parece que é uma tatuagem. Para sair de você, tem que ser no laser. Tão impregnado que tá. Entendeu? Pois é isso. Joana, você quer falar sobre a aula?
Basicamente é isso mesmo que todo mundo já falou, né? Eu também ainda tenho minhas crenças, né? Ainda trabalho muito. Pois, gente, né? Obrigada por vocês estarem aqui. Gratidão imensa. Vamos tirar essa foto, gente, de divas. Que é foto de divas. As mulheres fazem pose assim. Divas, meu amor, linda, plena. É, seu Dari. Seu Dari já sabe. Que o dele é de macho. O de macho tem que ser assim. Joana, diva, meu amor. Bora. Um, dois, três e já. Colocar ela no grupo. Tanto que região, Joana? Eu estou em Araçatuba, São Paulo. São Paulo, né? Tu és do sul, não é, Dari? Tá Isso, fechando. Rio Grande do Sul, Pelotas. Bem aqui. Pelotas. E a Ana Cláudia lá de Mato Grosso do Sul, né, não, Ana Cláudia? Acertei? Ou eu errei de novo? Se nascesse mais para a beirada ali, eu virava paraguaia, né? Tô brincando, estamos longe, estamos longe. Nosso Brasil é grande, né? Nossa, Gigante, gente, gigante Brasil. sim. Ótimo. Gente, gratidão por vocês de coração. Muita gratidão. Deus abençoe vocês, tá? Então, um beijo para vocês. Fique com Deus. Beijo, muito obrigada, Silvana. Uma excelente noite para vocês. Boa Gratidão. noite. Boa Boa noite. noite. Boa noite. Obrigado mesmo. Portanto, a entrega. Tá certo. Tchau. Deus abençoe.